aula hoje é de História. Vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil. Talvez algumas pessoas não saibam, mas os primeiros habitantes do Brasil não foram os portugueses, no período de sua exploração em 1500. Esses chegaram em território brasileiro e identificaram que já existia uma população vivendo nessas terras, os índios. Mas, por que essa população fora chamada de índios? Esses habitantes receberam o nome de índios porque, ao chegar ao Brasil, os portugueses acreditavam que tinha chegado às Índias. O início. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Exemplo dessas tribos são os Tupi-Guarani, que é o que nós mais ouvimos falar, que se encontravam na região litorânea. O Macro e o G, ou Tupia, que habitava a região do Planalto Central. O Aruaque e o Caraíba, que viviam na região da Amazônia. A chegada e o contato direto com os portugueses fez com que a cultura indígena fosse cada vez mais se perdendo com o tempo. Em 2010, estudos feitos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontavam que 896.917 índios viviam no Brasil, em reservas indígenas preservadas pelo governo federal. São, em média, 200 etnias indígenas e 170 línguas diferentes. No entanto, a vida dos índios já não era mais como era antes da chegada dos portugueses. Então, meus amores, é assim, Antes do português chegar, eles viviam da caça, da pesca, das plantações que eles mesmos faziam. Hoje, vocês podem observar que os índios têm até celular, usam computadores, para poder também ter as informações de cada aldeia, de como anda o trajeto onde eles estão. Então, eles estão cada vez mais usando as tecnologias, tá? Mas não deixaram, por isso, de ser índios. Mesmo vestindo calça, usando blusas, eles não deixaram de ser índios. A cultura indígena. A cultura raiz foi se perdendo ao ter contato com o povo branco. Isso aconteceu devido ao choque de cultura ser tão forte entre esses dois povos. Os índios viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia. Tudo o que precisavam para sobreviver eles tiravam da natureza, incluindo também as vestimentas. Não existia classe social dentro da tribo, todos devem receber o mesmo tratamento, não havendo diferenciação. O que isso quer dizer? Hoje nós temos classes, a classe média, a classe média alta, a classe alta e o pobre, E muitos, além do pobre, ainda tem os mendigos, meus bem? Então, a cultura indígena não tinha essa diferente tratamento, Todos recebiam o mesmo tratamento. Eles não tinham, um tinha mais dinheiro do que o outro, Como hoje a gente vê a nossa classe social. Os homens adultos, os índios adultos, eles eram responsáveis pelo trabalho pesado, como a caça, a pesca, a derrubada de árvores para o cultivo de plantas e das guerras, que eram feitos o arco, flecha, arpão, tudo eles faziam da madeira. As mulheres eram responsáveis pela comida, ao cuidado com as crianças da colheita do plantio. Os curumins, como eram chamadas as crianças indígenas, tinham um crescimento na base artesanal. Tudo o que aprendia
era a base da prática, como exemplo. Os pais levavam seus filhos para caçar, né? E ao mesmo tempo eles iam aprendendo como se fazer. Quando completavam 13 a 14 anos, eles passavam por uma cerimônia e eles entravam na fase adulta. Eles deixavam de ser criança e dali passavam a ser adulto, podendo até casar. Os índios cultivavam alimentos como milho, batata doce, feijão, abóbora, entre outros, mas tinha na mandioca seu principal alimento. Né? Ele também domesticava animais pequenos. Né? Hoje a gente tem cachorro de estimação, gato de estimação. Lá eles domesticavam os porcos espinhos, as araras, né? Pequenos largatos, capivaras, entre outros animais. Os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza e trabalhados de formas manuais para atender a determinadas necessidades, como a canoa, o arco e flecha, as ocas, os potes de barros e muitos outros. Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e dela eles só retiram o que realmente eles precisam para sobreviver e mais nada. Né? Hoje, enfim, eu não posso chegar e dizer que realmente é isso que acontece. Mas, pelo que a gente vê ainda na Amazônia, que é o lugar onde mais a gente vê o índio, né? Aqui temos em Porto Seguro, que tem mais índios, mas a gente não vê tanto. O que falam mais é o da Amazônia, né? O qual lá realmente a natureza ainda existe bastante, né? Que é da floresta amazônica. E que eles respeitam bastante. O pajé e o cacique. Duas figuras são bastante importantes dentro da tribo, que é o pajé e o cacique. O pajé é uma espécie de curandeiro e sacerdote da tribo, conhecedor nato de vários tipos de planta que eles utilizavam para curar, né, várias enfermidades, vários tipos de doenças. E também o pajé era responsável pelo contato com os deuses, né? Que eles tinham o deus Tupã, o Jaci, entre outros deuses. Já o cacique era tido como líder da tribo e a sua função era organizar e orientar os índios para que os mesmos pudessem ter uma vida melhor. Essa orientação, lindos, era como eles iam caçar, né? Como deveriam caçar, como eles se manter dentro da tribo ou fora da tribo, caso eles se perdessem na floresta. Então, eles tinham toda essa orientação. É conhecimento dos historiadores do Brasil que existiam tribos canibais, aqueles homens que comiam carne humana. Esses rituais de comer a carne humana era feito porque do corpo do inimigo, né, a crença dele era essa, que do corpo do inimigo ele retiraria a força, a sabedoria, a valentia que o inimigo possuía. Entendeu? Então, os canibais faziam isso, né, comiam a carne humana para obter o que o outro tinha. Meus amores, para vocês estão aí a atividade do livro, páginas 58 e 59. Né? Eu quero que vocês façam uma pesquisa e respondam no seu caderno. Alguns já está no livro de vocês, né? Mas vocês vão procurar o que é FUNAI, o que são tribos, quem é o chefe religioso da tribo, qual o nome dado às crianças indígenas, o que é Poracés, o que é Morixaba e Cacique, o que é Ocara e o que é Ubá, tá? Fazem parte da questão indígena, tá, meus lindos? Um abração bem forte da Pro e até a próxima aula.